falando rapidamente aqui do porquê que eu estou animado com o cenário, a primeira coisa é que o Brasil eh, conseguiu ajudar a população dando quase 10% do PIB na época do Covid, mas a gente deixou um aumento de dívida pública de menos de 3% daquela época. A presidente Dilma, sim, deixou a dívida numa trajetória perigosa, né, e com risco de descontrole. Mas aí o Temer e Meirelles trouxeram o teto de gastos, que tem imperfeições, eu vou falar, também ficou parecendo que o teto de gastos era uma coisa perfeita e inatacável. Não era, mas foi muito necessário, mas é o tipo de regime que é tipo da proteína. Você pode fazer 6 meses, fazer 10 anos, vai matar o cara, vai faltar nutriente. O Bolsonaro e Paulo Guedes pegaram esse teto e foram gerindo ele. O governo Bolsonaro, o primeiro que entregou uma despesa primária menor do que assumiu desde a Constituição de 88, mas mudou o diapasão. E agora vem o ministro Haddad e endereça com o arcabouço uma melhoria naquilo que seria o nosso calcanhar de Aquiles principal. Porque o Brasil, no meio disso tudo, conseguiu fazer uma elevação de juros que nenhum país relevante no mundo fez, muito menos na nossa agressividade. Os juros saíram de 2% para 13,75% num ciclo eleitoral, sem uma reclamação, e a gente conseguiu fazer uma série de micro-reformas que mudaram o país. Eu acho que é isso que as pessoas não estão entendendo. Eu vou voltar para o arcabouço daqui a pouco, mas a reforma da Previdência, as reformas, as micro-reformas trabalhistas, simplificação de fazer novos negócios, o marco do gás, o marco do saneamento, a privatização da Eletrobras e o aprofundamento do mercado financeiro que tirou dinheiro do governo e colocou dinheiro na mão de empreendedores. Olha os fundos agros, os fundos de infraestrutura, os fundos imobiliários, tem muito mais produtividade do que o dinheiro sendo utilizado pelo governo. Isso mudou a produtividade da economia brasileira. Pô, Walter, você tem alguma evidência empírica disso? Eu tenho uma evidência por observação. Em 2020, a projeção para o PIB do principal grande banco era menos 10. O PIB foi menos 3. Em 21, era 1, foi 3,5. Em 22, em janeiro, PIB desse ano vai ser menos meio. Acabou 3,1. Agora em 23 era entre 0,5. A turma já está em 2,6. Gente, os erros são todos para baixo. E são erros grosseiros. Dívida PIB, 95% do PIB no final do ano, foi 75%. É uma diferença muito grande. Se eu estou num barco, saindo do Brasil aqui querendo ir para a Europa, eu parei lá na Antártida. Então, assim, é um erro porque você tem que parar e falar assim, porra, por que nós estamos errando tanto? Eu acho que a gente está desprezando, primeiro, que essas reformas todas tornaram a nossa economia muito mais produtiva, e uma outra coisa que eu acho que as pessoas estão misturando. Tem gente aí falando que tem uma nova onda de commodities. E assim eu vou dizer para vocês, não tem onda nenhuma. Porque você tem que olhar os nossos vizinhos. A Argentina, o déficit comercial se aprofundou. O Chile, o déficit se aprofundou. A Turquia está realmente na lama. Mesmo a China, as exportações caíram na margem. É só o Brasil, não tem mais ninguém. Então por quê? Porque o ciclo de commodities acabou. O ciclo de commodities metálicos, o ciclo de investimento em infraestrutura terminou. Por quê? Porque a infraestrutura tem um fim. Eu vou fazer aqui 10 aeroportos na mesma cidade, vou fazer 20 estradas ligando o Rio a São Paulo. Tem uma hora que o investimento em infraestrutura ele começa a ser declinante de rendimento marginal até ser absolutamente negativo, é dinheiro jogado fora. E aí você fica com um prédio fantasma, estrada vazia. Então, a China teve um push que foi importantíssimo para os países emergentes, especialmente para o Brasil, ali no começo do século XX em infraestrutura, mas esse ciclo acabou. O que está acontecendo agora são dois outros problemas, duas outras questões, mas que são questões permanentes. O mundo hoje vive uma crise energética e o mundo tem falta de água. E o Brasil, por ter excesso de água, ele acaba se dando bem e tendo uma enorme vantagem comparativa nos dois problemas. A gente tem um território imenso, muito sol, muito vento. Então, a energia eólica
energia solar, e a gente tem a nossa grande matriz energética que o mundo inteiro não tem, que é a hidrelétrica. Então a Europa agora vai ter que se tornar independente do gás russo. Como é que vai fazer? Usina nuclear. Vai ter que gastar uma fortuna. O Brasil não tem esse maná aqui. E além disso tudo, por ter muita água, a gente tem comida. Porque comida é água, né? Água enriquecida, né? E usando numa pequena parcela do território nacional. Então nós temos hoje a indústria agro mais produtiva do mundo. E o Brasil está começando a produzir saldos comerciais. Se você começa a olhar os últimos 5 anos, não tem como você não se assustar. Eles não só são crescentes, mas eles são completamente discrepantes dos nossos concorrentes. Então, assim, o que eu diria para vocês é o seguinte, a gente está mudando, eu vou citar aqui o Bruno Henrique, pessoal, eu não aguento. A gente está mudando de patamar, estamos indo para outro patamar. E por ser Brasil, a gente se belisca... Só para a gente estar fazendo uma análise econômica, não, o Bruno Henrique não é nenhum cientista político, nenhum PhD em economia, é o atacante do Flamengo. É um gênio, né? É um gênio. Mas assim, vou te dar a gente mudou de patamar. Mas o que falta, então? Porque isso que você citou da questão das previsões do PIB é realmente chocante, né? Quanto se erra a previsão do PIB no Brasil. Mas o que acontece? O mercado, ele se pauta muito por ruído? Ou o mercado não atualizou os modelos, levando em consideração essas reformas? Os dois. Ele se pauta por ruído e os modelos estão errados. O agro cresceu nos últimos 10 anos, o PIB do agro cresceu 160%. O PIB brasileiro cresceu 0%. Só que o agro hoje é responsável, completamente responsável, pelo aumento da nossa pauta de exportações. Não é avião, não é minério, não é aço, é o agro, 100%. Só que quando o cara começa a comer, ele não para. Então, assim, não tem como retroceder nessa agenda. E a gente vê aí a Índia agora crescendo mais, uma população de 1,3 bi, a Ásia inteira, o Oriente Médio querendo se aproximar da gente. Não é à toa. Nós viramos hoje, primeiro, nós somos um país que não tem muito inimigo. A gente mata um ao outro, né? Para roubar relógio, telefone, são um dos nossos grandes problemas. Mas, assim, não é um país belicoso. Não tem uma agenda agressiva a ninguém. O presidente andou falando as barbaridades aí por aí, mas acho que todo mundo já aprendeu que assim, deixa ele falar, não presta atenção, é bobagem. Aí todo mundo depois desmente, não quis dizer isso, aí fica tudo certo. Mas eu acho que essa pauta de agricultura é importantíssima e a gente só tende a crescer. E o que está acontecendo dentro do próprio Brasil é uma revolução, né? Era soja, soja, soja. Agora é hortifruti granjeiro. Agora é fazer o norte de Minas e o sul da Bahia ficarem mais produtivos, porque a nossa tecnologia de pivotagem, de irrigação e de colocar aditivos junto com os fertilizantes que aumentam a produtividade da terra, está mudando completamente esse landscape. Mas junto com isso, a gente vai entrar agora também na fase de crescimento bem grande da produção do pré-sal. Então a gente também fica insularizado da crise energética. O que aconteceu com todos os países que viraram grandes exportadores estratégicos, pega aí Oriente Médio, Noruega, China, primeiro vem uma onda de renda capturada de fora, né? Porque é a renda externa que está vindo para cá. Você exporta, o gringo paga, você pega o dólar, troca por real. Depois você começa a enriquecer aquele setor específico. Só que o cara que está nesse setor ficou muito mais rico. O Brasil, daqui a 10 anos, vai ter 70 sheiks árabes, né? Mas agricultores, donos de terra. E aí, o que a gente vai fazer? Esse cara gasta mais dinheiro, compra terra, emprega mais gente, compra um carro. Você vai tendo uma cadeia em que essa renda vai vazando para os outros setores. E aí você tem um empuxo inteiro na economia. Eu acho que é isso que está acontecendo. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.